No último dia 15, a Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique e alguns familiares dele por apostas e manipulação de partidas de futebol. Eu sempre que vi essa imagem, eu não via. Tô vendo aqui agora porque você tá me mostrando. O 27 do Flamengo agora vai enfrentar a justiça comum e correr o risco de perder toda a sua carreira por conta de bilhetes que não deram nem R$ 1.000 de lucro. Para alguns pode parecer burrice, para outros loucura, mas hoje eu vou tentar te explicar de forma simples como um dos maiores jogadores da história do Flamengo pode ter colocado fim à própria carreira por causa de R$ 300. Bem, eu sou o Kaique e você deve me conhecer por conta de diversos vídeos que eu já fiz para esse site. Então, se você gosta dos vídeos que eu faço, peço para que você, por favor, se inscreva. Mais de 90% dos que me assistem não são inscritos e a tua inscrição me ajuda muito. Deixa um like e bora pro vídeo. Desde 2018, as bets cresceram de forma exponencial no Brasil. Atualmente, estima-se que cerca de 38% da população brasileira já apostou pelo menos uma vez em algum desses sites. Segundo especialistas, o setor das apostas movimenta 130 bilhões de reais por ano, cerca de 5% do varejo brasileiro inteiro. E para você ter noção da proporção que isso já tomou na vida das pessoas, uma pesquisa interessante realizada em 2024 mostrou que 63% dos apostadores já comprometeram a própria renda por causa das apostas, que 19% já deixaram de comprar mantimentos básicos, fazer uma compra do mês para apostar, e que 73% dos apostadores pertencem às classes C, D e E, ou seja, as pessoas mais pobres. Enfim, como a pesquisa deixou claro, a maioria dos apostadores são pessoas menos favorecidas, buscando lucros rápidos e fáceis. Ainda mais pensando que todos os dias surgem novas bets com bônus para novos usuários e dizendo que tá pagando muito. Depois de contextualizar vocês com tudo isso, é hora de ver onde o futebol entra nisso. O esporte é a maior paixão do brasileiro e é o entretenimento mais consumido sem dúvidas. Então, um dos movimentos mais espertos no mercado de apostas foi se associar aos maiores clubes de futebol do Brasil. Se em 2019 os times estampavam na camisa faculdades, seguros de saúde, convênios médicos e bancos, hoje os 20 clubes da Série A e 14 da Série B estampam casas de aposta. As casas hoje são uma realidade e fazem parte do presente e do futuro do futebol brasileiro, pagando muito, mas muito mais do que empresas de outros setores. O problema é que junto delas vieram outros problemas. Afinal, se você pode apostar R$ 1.000 para um jogador tomar cartão e receber 5.000 num passe de mágica, tu acha que os jogadores não iriam querer fazer parte disso? Numa sociedade gananciosa, onde jogadores que recebiam até R$ 300.000 por mês aceitaram se corromper e tomar cartões forçados por R$ 50.000, como o zagueiro Eduardo Bauerman, ex-Santos, que foi um dos primeiros a ser descoberto na Operação Penalidade Máxima. Eduardo ainda por cima nem conseguiu tomar o cartão no momento exato que havia combinado com os apostadores e acabou deixando os mesmos com um prejuízo de mais de R$ 3 milhões e colocando a própria família em risco, já que os mesmos quiseram, da família dele. Agora pensa comigo, se quem faz parte do 1% do esporte que recebe os salários realmente altos e vive a vida de jogador de futebol que todo mundo pensa que todos vivem, imagina quem tá lá embaixo, jogando em divisão inferior, que às vezes nem recebe o salário e aceita jogar bola só pela oportunidade. O resultado não tinha como ser outro. O empresário William Rogato, por exemplo, admitiu à CPI que lucrou mais de R$ 300 milhões e que rebaixou mais de 42 equipes em mais de 10 anos manipulando partidas de futebol para que suas apostas batessem. Atualmente, segundo ele, o esquema de manipulação de partidas de futebol só perde em tráfico de drogas e política na hora de movimentar dinheiro. Segundo ele, abre aspas, quando uma bet patrocina o seu clube, automaticamente o jogador se transforma em aposta. Ele não recebe um salário digno e a bet vem lhe dar um suporte, fecha aspas. O William também disse que atua em 9 países e com atletas que ninguém acreditaria que participa desse tipo de coisa. Desde 2023, mais de 20 atletas já foram punidos em diversas operações, como a Operação Penalidade Máxima. Alguns já voltaram, outros foram banidos permanentemente do esporte e outros ainda sonham em retornar ao futebol. Agora, por último, além do benefício próprio, entram jogadores que manipulam partidas não para ganhar dinheiro para si, mas para ajudar familiares, que é o caso de Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, e Lucas Paquetá, meio-campo do West Ham da Inglaterra.
A gente sabe que muito atleta vem de baixa, do absoluto nada, e desafia a fome e a falta de oportunidade para chegar onde está hoje. O problema disso é que para cada vencedor, tem dezenas de outros familiares desse jogador que não conseguiram ter a mesma chance que ele. Então é comum que grandes jogadores sustentem 50, 60, até mais de 100 pessoas às vezes. Assim, a solução que eles encontraram é avisar para os familiares que iriam tomar cartão em jogo X para que eles pudessem apostar nesse jogo e ganhar o dinheiro de forma garantida, assim multiplicando os valores. Foi assim que Paquetá, por exemplo, levou 4 cartões na Premier League que geraram lucros de mais de 700 mil reais para apostadores justamente da ilha de Paquetá, sua cidade natal, o que obviamente levantou suspeitas na Federação Inglesa de Futebol. Por conta dessa suposta manipulação de partidas de futebol que o Paquetá foi acusado, ele acabou se tornando réu na Inglaterra, e a Federação Inglesa de Futebol, conhecida por ser bem dura com esse tipo de coisa, busca o banimento permanente do Paquetá de jogar futebol. Essa mesma ideia genial também está perto de complicar o Bruno Henrique, como a gente disse no começo do vídeo. Após a investigação da Polícia Federal, eles encontraram diversas conversas com o Bruno Henrique no telefone de Vander, irmão do atacante, na qual eles combinam de Bruno ser advertido na partida contra o Santos pelo Brasileirão de 2023. O BH talvez tenha sido um pouco inocente, já que o Flamengo também já havia falado para ele tomar o cartão amarelo, para ele poder cumprir a suspensão num jogo menos importante, claro. Porém, de forma inocente e sem querer gastar dinheiro do próprio bolso, claro, o Bruno Henrique passou a informação para os seus familiares, que apostaram valores entre 380 e 500 reais, para ter ganhos acima dos 1.000. Vale destacar também que Vander supostamente fez uma aposta num valor de 3 mil reais para voltar 12. O valor esse que obviamente não foi pago pela casa de aposta porque eles suspeitaram de Vander ser irmão de Bruno Henrique e não deixaram ele fazer o saque desse valor. E assim, claro, se iniciou a investigação. Se é burrice ou não um jogador com salário acima de 1 milhão de reais arriscar a própria carreira por causa de 10 mil, eu não posso opinar. Ninguém é obrigado a ajudar familiar, claro, mas eu acho que 10 mil reais é muito pouco comparado ao tanto de dinheiro que ele ia ganhar até o final da carreira dele, visto que o Bruno tem contrato de mais de 2 anos com o Flamengo. A conclusão final que a gente tira disso tudo é que desde destruir famílias pobres e humildes, até colocar diversas pessoas na miséria e na pobreza, em casos de partir o coração e até mesmo acabar com carreiras lendárias, as apostas são um câncer para a sociedade. Cada vez mais fazem parte do dia a dia das pessoas de forma normal. Mas e aí, você concorda comigo? Tu aposta? O que você acha das bets? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião. Vamos debater um pouco mais esse assunto que eu acho muito interessante de ser conversado, já que isso faz parte cada vez mais da nossa rotina e do nosso dia a dia. Quero agradecer muito você que assistiu até aqui, agradecer por ter assistido os outros vídeos que eu estou fazendo nesse novo formato. Confesso para vocês que é muito difícil para mim mudar e me adaptar a algo novo. Os vídeos em estádio ainda vão continuar, mas claro que não dá para ir em jogo todo dia, então eu acho muito interessante fazer esse tipo de vídeo. E é isso, minha rapaziada. Muito obrigado por me assistirem até o final. Deixem like, comentem, se inscrevam, por favor. E é isso. Eu te vejo por aí, com certeza. Valeu!